Este é o Slides Flamengo com você. Slides Flamengo, notícias do Flamengo, a bola da vez. Mila com você. Olá, nação. Sejam bem-vindos ao Slides Flamengo. Mila e eu, Bugrão, a notícia viva com você, em tempo real. Slides Flamengo, eu, Mila e Bugrão chegando, novamente com mais notícias atualizadas, para te manter torcedor rubro-negro sempre bem informado, das últimas notícias dele nosso Flamengo. Se gostar, considere se inscrever no Slides Flamengo, e deixar seu like. E vamos às notícias. Indefinição, discurso, e erros de todos os lados levam Paulo Sousa à corda bamba no Flamengo. Veja motivos. Se português recebe muitas críticas pelas experiências em excesso e por entrevistas que expõem atletas. Diretoria também peça ao não respaldar decisões e repete roteiro. Jogadores também não mantêm nível. Paulo Sousa está por um fio no Flamengo, e chegou a essa condição por muitos erros cometidos. Mas não só o português tem culpa de uma temporada marcada por indefinições. Diretoria e jogadores também têm sua parcela para o panorama que desenha uma iminente troca de comando. Indefinições e experiências trazem insatisfação de Landim e distanciam Paulo do grupo. A inconsistência do futebol rubro-negro é uma marca do futebol de Paulo Sousa. O Flamengo não conseguiu uma sequência de grandes atuações, nem mesmo na série de 4 vitórias, interrompida pelo Fortaleza. Aliás, no período o time enfileirou apresentações ruins. Se as mudanças já traziam desconforto ao grupo desde o início do ano, até o presidente Rodolfo Landim, que sempre apostou na continuidade do português, perdeu a paciência com as experiências em excesso. As escalações nas finais do Carioca o desagradaram, mas a do último domingo, contra o Fortaleza, o tirou do sério. Andrés foi improvisado na armação, e o Flamengo, com 3 volantes de ofício, perdeu o meio-campo. A péssima atuação com vaias ainda no primeiro tempo irritou muito o presidente rubro-negro. Mas com Paulo Sousa pressionado e Gabigol de volta, Flamengo embarca para a sequência fora de casa. Dentre as improvisações de Paulo durante o ano, a mais polêmica foi com Everton Ribeiro, como ala esquerdo no esquema, com a também polêmica saída de 3. Marinho, ainda menos acostumado a jogar por ali, também foi testado no setor em jogos contra o Fluminense, primeiro jogo da final do Carioca, e Atlético PR. Não entregou em ambos. As substituições de Paulo Sousa durante as partidas também trouxeram insatisfação interna. Em jogo contra o Ceará, por exemplo, sacou Ayrton Lucas e colocou Mateuzinho na lateral esquerda. Ao ver que a troca não dera resultado, colocou Marcos Paulo, jogador da posição, e devolveu Mateuzinho à direita. Rodinei foi outro a jogar de pé trocado recentemente e também não convenceu. Entrevista e corte de Diego Alves são vistos como grande finale. A relação arrastada com o grupo, que em alguns momentos chegou a ter tréguas inclusive com manifestações de apoio de lideranças caso de Gabigol, voltou à estaca zero após tudo o que aconteceu no domingo. Diego Alves foi cortado minutos antes do jogo, mesmo após fazer o aquecimento com o grupo, situação que pegou muito mal internamente. Apesar de estar longe do ápice técnico e físico, o goleiro é querido dentro do grupo, e visto como um dos cabeças. A entrevista em que tratou o time como desastroso, e colocou na conta dos jogadores a derrota para o Fortaleza teve tratamento de grande finale, segundo uma das pessoas próximas ao futebol rubro-negro. Isso porque Paulo já havia exposto outros jogadores desde o início do trabalho, com críticas a Marinho e Pedro, por exemplo. As observações públicas a respeito do ponta-direita começaram já no primeiro jogo, em que marcou um gol, e deixou o estádio Raulino de Oliveira ovacionado nos 3-0 sobre o Boa Vista. Terceirizar a culpa pela derrota não decepcionou, e irritou apenas os jogadores, mas também a funcionários de diferentes áreas. Azedou ainda mais o relacionamento, e os treinos de segunda e terça-feira foram realizados em clima de final de festa. Os erros da diretoria e enredo repetido se desenhando. Paulo Sousa não formou um Flamengo consistente, nem com a saída de 3 e menos ainda com a linha de 4 defensiva, após lesão de Felipe Luiz. Mas a diretoria também errou com ele. O português não recebeu o volante box-to-box que tanto queria, e nem Everton Cebolinha, seu grande desejo. Indicou nomes, mas só teve influência direta nas contratações de Santos e Pablo. Após derrotas marcantes, Marcos Braz e Bruno Spindel,
responsáveis por contratar Paulo e dar a ele a incumbência de renovar o elenco e romper com o estilo de 2019. Não apareceram para respaldá-lo em coletivas, sobretudo no momento em que Jorge Jesus esteve no Brasil como sombra ao compatriota. Braz e Spindel finalmente apareceram em entrevista, após vitória contra o Goiás, para apagar incêndio causado após Paulo Souza expor Diego Alves em coletiva posterior a uma vitória por 3-0 sobre a Universidade Católica. Apesar de o vice de futebol ter declarado apoio ao treinador, a entrevista concedida em meio a sorrisos amarelos não convenceu e nem tampouco diminuiu a temperatura no ninho. Com o caldo entornado após os acontecimentos de domingo, um roteiro repetido dessa diretoria volta a se desenhar. A exemplo do que aconteceu com Domenech Torrent e Rogério Ceni antes do início das oitavas de final das Libertadores de 2020 e 2021. Paulo Souza chega para os jogos contra Bragantino e Internacional com a saída esboçada. E o time? Não tem culpa? Mesmo extremamente modificado e sem identidade definida até então, o Flamengo também acumula tropeços por queda de rendimento de seus principais jogadores. Diego Alves começou o ano com problemas físicos e de relacionamento, que o fez perder a titularidade. O substituto, Hugo Souza, cometeu falhas importantes em jogos de peso. Na defesa, Léo Pereira, uma das apostas de Paulo Souza, acumulou falhas. Marcou gol contra a favor do Botafogo e cometeu erros decisivos nas finais contra o Fluminense, por exemplo. Felipe Luiz conseguiu grandes atuações quando se dividia nas funções de terceiro zagueiro e lateral esquerdo, mas mostrou limitações físicas naturais a um atleta que completará 37 anos em agosto. Aliás, a nova função de Felipe fez Everton Ribeiro também se deparar com uma novidade, mas a ala esquerda trouxe oscilações para o camisa 7, que viu a Copa do Mundo do Catar, antes uma realidade, afastar-se consideravelmente. Quando voltou para sua função, fez bem e colocou-se ao lado de Arrascaeta e Gabigol como dos poucos que mantiveram o nível em 2022. O uruguaio, aliás, segue em evolução. William Arão também oscilou bastante. Até fez ótimos jogos como zagueiro, mas não mostrou-se constante. Bruno Henrique é outro que vive temporada 8 ou 80. Reserva de peso e conhecido por entregar resultados, Pedro foi um dos que teve mais baixos do que altos em 2022. Com erros aos montes e culpados em todas as esferas do presidente ao ponta esquerda, o claudicante Flamengo tenta se reequilibrar no momento em que a temporada encontra uma linha tão tênue quanto a que Paulo Souza tem de percorrer nesses próximos dias. E eventuais vitórias estão longe de tornar o caminho menos tortuoso. Agora é com ele Bugrão, o torcedor raiz e mais apaixonado desta nação. Fala Bugrão. Que confusão está o Mengão em Bugrão? Sim, Mila, obrigado. Realmente a coisa não está fácil para o nosso Mengão. Quero dar um salve a você, torcedor rubro-negro. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Slides Flamengo. Obrigado por sua companhia. E vamos aos fatos da notícia. Gente, e o tempo está cada vez mais escasso. Tá ficando muito sério. Olha só, com o sorteio da Copa do Brasil, que colocou o Atlético Mineiro como adversário nas oitavas de final, torna ainda mais escasso o tempo para o Flamengo definir a estratégia em relação à troca do comando técnico. Se a diretoria poderia ter mais tranquilidade até o início da mata-mata Libertadores com uma possível rival menos poderoso. A presença do Galo exige mais celeridade nas ações. Caso contrário, as consequências poderão ser muito indigestas para todos nós, torcedores, time, comissão técnica e etc. E é isso por hora, vamos ver no que dá. Ficamos por aqui, torcedor rubro-negro. Logo voltamos com mais notícias dele, o nosso Flamengo, para mantê-lo sempre bem informado. Se inscreva no canal se gostou, deixe seu like para dar aquela força. E aqui vai aquele abraço de trincar ripas das costelas tão forte do amigo Bugrão. Tchau, nação, tchau, até o próximo. É isso por hora. Voltamos já com mais notícias de nosso rubro-negro. Te convido a estar sempre atualizado aos fatos e as notícias do Flamengo, se inscrevendo no canal Slides Flamengo, a dar sua opinião nos comentários e, se gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares rubros negro. Deixo o meu abraço rubro-negro a você, Bugrão, e a nação a você, torcedor rubro-negro. Tchau.